Eu comecei a jogar e aos 8 anos de idade eu entrei para um time que chama São Bernardo, no bairro São Bernardo, lá em BH, uma favela também, uma comunidade. E eu comecei a jogar lá para ser jogador de futebol profissional. E eu queria muito ser jogador. E eu era bom naquela época, acreditava eu, né? Enfim, não sei o que pode ser considerado bom. Mas eu queria jogar muito, assim, ser profissional. Então eu comecei a treinar muito. E para treinar eu precisava ir pro campo. Aí eu precisava pedir carona pros amigos. E eu precisava de comprar coisa. Minha mãe não tinha dinheiro para me dar as coisas. Então eu queria uma chuteira, queria uma caneleira, queria um meião. Queria poder ir de bicicleta no treino, porque eu tava cansado de andar uns 5 km para poder jogar. E eu comecei a ver que minha mãe não tinha dinheiro. E aí eu comecei a falar, uai, eu preciso dar um jeito aqui de ganhar dinheiro, porque eu quero comprar as coisas. E aí minha mãe fazia, na época, bombom. E aí ela começou a fazer bombom para eu vender na escola. Então eu pegava minha mochila, colocava uma vasilhinha de sorvete e enchia ela de bombom de morango e ia vender na escola. E assim começou a minha carreira, talvez, empreendedora. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO junto com a revista Exame. Eu sou Rossana Sadir e hoje estou aqui junto com meu amigo Marcelo Vidigal para mais uma entrevista, mais uma experiência, mais um aprendizado com pessoas interessantes e fascinantes. O nosso entrevistado de hoje é o Alberto André, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer há uns 2 meses e só pelas manchetes e vinhetas já achei incrível. Então hoje a gente vai poder conhecer mais. Marcelo, conta um pouco quem é o André. Obrigado, Rossana. Vamos lá. O André, gente, é um empreendedor desde criança e desde 2008 trabalha com marketing digital voltado para performance. Ele fundou a Seleto Marketing Digital em 2009, depois, em 2010, fundou a Sem Dúvida, uma edtech para formar profissionais para o mercado de marketing digital, onde atuou com mais de 500 alunos até 2016. Trabalhou também como gerente de marketing da Rock Content, foi professor de pós-graduação, palestrou em diversos eventos de marketing digital como RD Summit. Fundou a Bios Media em 2018 e hoje atua como CEO da holding. Isso tudo no alto dos seus quantos anos? 36. 36 anos, olha Boa. só, o que não será quando for o inverso, em 63? Imagina. Que loucura. Então, Alberto, conta um pouco, eu chamo de Alberto, às vezes eu vou chamar de André, porque nem ele sabe qual dos dois nomes Já usar. acostumei. Então, conta um pouco da sua história, conta de onde você vem e o que te formou nos seus 36 anos, o CEO de que você é hoje. Legal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado. Acho que, seguindo as estatísticas, para eu estar aqui, eu faço parte de 0,000000001% daqueles que, sei lá, nunca passou pela minha cabeça estar aqui. Principalmente nesse prédio em São Paulo. Enfim. Aí volto aonde eu nasci. Eu nasci numa periferia de Belo Horizonte. Éramos 12 pessoas numa casa, 2 cômodos, 3 cômodos, né? Cozinha, quarto e sala. E o banheiro, éramos 12 pessoas num quarto só, então você imagina como é que eram as pessoas. A gente era muito unido, né? Não tinha muito espaço, então você tinha que ser unido. Eu dormi na mesma cama que a minha mãe até meus 13 anos de idade. Foi quando a gente se mudou para uma outra casa, e aí nessa outra casa já tinha mais espaço, e as tia foi casando, e aí foi dando mais espaço em casa, foi sobrando cama. Mas desde pequeno eu aprendi isso. E assim, como todo menino de periferia, todo menino pobre, vamos dizer assim, meu sonho era ser jogador de futebol. Já dizia Racionais, MCs. E eu tentei pra caramba ser jogador de futebol. E desde criança era meu sonho. Eu perdi meu pai aos 3 anos de idade. Ele morreu de um acidente de carro. Então eu cresci só com a minha mãe e a família da minha mãe. Então minha mãe era meu pai, mãe. Então assim, minha família tinha que trabalhar para pagar o aluguel, por sustento em casa. Então eu vivia na rua. Eu cresci mesmo jogando bola na rua, brincando, moleque, pulando muro, roubando fruta. Fazia isso mesmo. E aí a gente se mudou do bairro onde eu nasci, no Concórdia, aos 4 anos.
E quando eu mudei, eu lembro que eu cheguei na rua, no caminhão do meu tio, e assim, caminhão emprestado, obviamente, não é do meu tio, só para não acharem que meu tio tinha um caminhão, né? Não tinha como, era impossível. Eu cheguei no dia para onde a gente foi mudar e os meninos na rua estavam jogando bola. E eu fiquei super feliz, porque antes eu morava num morro, e aí eu passei a morar num lugar reto, e que as pessoas jogavam bola na rua. Foi um êxtase para mim, aquilo ali foi uma maravilha. Então eu já fiquei feliz de mudar naquele lugar. E eu vi que a galera jogava muito futebol ali, gostava muito, então eu comecei a jogar e aos 8 anos de idade eu entrei para um time que chama São Bernardo, no bairro São Bernardo, lá em BH, uma favela também, uma comunidade. E eu comecei a jogar lá para ser jogador de futebol profissional. E eu queria muito ser jogador, e eu era bom naquela época, acreditava eu, né? Enfim, não sei o que pode ser considerado bom, mas eu queria jogar muito, assim, ser profissional. Então eu comecei a treinar muito, e para treinar eu precisava ir para o campo. Aí eu precisava pedir carona por os amigos, e eu precisava de comprar coisa, minha mãe não tinha dinheiro para me dar as coisas. Então eu queria uma chuteira, queria uma caneleira, queria um meião, queria poder ir de bicicleta no treino, porque eu estava cansado de andar uns 5 km para poder jogar. E eu comecei a ver que minha mãe não tinha dinheiro. E aí eu comecei a falar, eu preciso dar um jeito aqui de ganhar dinheiro, porque eu quero comprar as coisas. E aí minha mãe fazia, na época, bombom. E aí ela começou a fazer bombom para eu vender na escola. Então eu pegava a minha mochila, colocava uma vasilhinha de sorvete e enchia ela de bombom de morango e ia vender na escola. E assim começou a minha carreira, talvez, empreendedora. E eu comecei a vender bombom ali, com meus 9 anos, ali na escola, para comprar e pagar minhas chuteiras, minha caneleira, e juntar dinheiro para pagar a bicicleta. Só que às vezes eu pegava o dinheiro e gastava tudo em bala, porque eu estava com vontade, eu não tinha dinheiro. Não tinha aprendido fluxo de caixa. Eu nunca ouvi falar desses três, não. nunca soube o que era isso, né? A única coisa que eu ouvia na minha vida era dívida e aluguel. Dívida e aluguel. Paga a conta de luz, não pode atrasar, porque senão vão cortar, segura. A gente passa meu perrengue. Eu nunca passei fome, assim, na vida, mas nunca teve sobrando coisa e nunca tive, café da manhã, café da tarde. Isso não foi uma realidade para mim. Eu sempre tive o almoço e a janta ali bem certinho. Café da tarde, para mim, era as frutas que eu pegava na casa dos outros e, tipo, ir na casa dos amigos, visitar os amigos para poder comer de tarde, era bem bom. Era bem... Aí a gente montava estratégia, né? E aí eu tentei jogar... Enfim, aí eu comecei a... Ali começou a minha... Eu diria que aprender muita coisa, porque eu tive que vencer muito preconceito para poder pedir carona para os amigos e, tipo, já fui muito humilhado pelos amigos, de tipo assim, você só é meu amigo porque você quer carona, porque senão você não estava aqui comigo, você é um pobre. E é porque eu era melhor que ele no futebol, eu tinha dado uma canetada nele um dia. Mas enfim, eu nasci com lábio leporina também. Então, a minha infância inteira, naquela época, o bullying, ele não era bullying, né? Era zoeira. E, além de ser pobre, eu tinha uma boca rachada. E o meu dente aqui era unido por uma amálgama preta de nascença. E eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para me levar no dentista ou coisa do tipo. E eu lembro que na escola pública teve um mutirão de dentista, que foi quando eu tinha uns 10 a 11 anos, que retiraram esse dente. Eu fiquei tão feliz nesse dia. Tipo assim, foi muito bom, porque aí parou de ter alguma coisa preta na minha boca que eu não tinha escolhido. Então eu sofri muita zoeira, era zoado pra caramba, minha autoestima era ridiculamente baixa, e eu tinha que vender o bombom. Então eu tive que criar estratégia para ganhar mais dinheiro. O que eu fazia? Eu aprendi que os professores compravam mais do que os alunos, que os alunos também eram de escola pública, não tinham tanto dinheiro quanto eu. Falei, beleza. Então eu comecei a ver que para eu vender eu tinha que entrar na sala dos professores e oferecer o bombom, só que era proibido. E aí eu comecei a criar uma estratégia com a minha professora de inglês, e eu pedi ela para me dar aula extra, falava que eu ia tirar uma dúvida e eu ia com a mochila. Só que dentro da mochila tava a vasilhinha com os bombons e os professores já sabiam disso e me ajudavam, entendeu? Alberto, vem cá, aqui, ó, 50 centavos aqui, ó, pega ali, não deixa ninguém ver não. Depois de um tempo todo mundo já sabia que eu tava vendendo bombom, até a diretora comprava, tava tudo bem. E ali eu comecei a criar a estratégia. Depois disso, eu tive, ao longo de 12, 13 anos, a gente teve muita crise. Fui expulso de casa pela polícia, assim, não fui expulso de casa, né? Chegou a ordem judicial de tirar a gente de casa porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. E aí
o dono da casa já estava pedindo pra gente sair há muito tempo, minha mãe não tinha dinheiro, meu tio foi na minha casa emprestar o dinheiro para pagar pra gente não ser despejado. E aí, eu lembro como se fosse hoje, meu tio começou a brigar com a minha mãe e ele foi dar um tapa na minha mãe, foi dar um soco na minha mãe de briga, né? E eu pulei nele, fui dar, era magrelo, pequenininho, e ele me jogou no chão, eu bati a cabeça e minha mãe começou a chorar, aquela confusão danada. E ele virou e falou assim, que a única coisa que eu sabia fazer era malandro, que meu único futuro era esse. E aquilo... Se tem uma coisa que você não deveria fazer na sua vida é me provocar. Porque eu posso até não saber, mas eu não vou parar enquanto eu não for o melhor. Que bom, ele te deu uma motivação positiva para você não querer ser eu aquilo. não quero ser... O sonho do pobre é encher geladeira. A maior vitória para mim foi quando eu tive um salário suficiente para eu poder ir no supermercado e não olhar o preço das coisas. Porque, nossa, ir fazer compra com a lista que você tem que comprar, com o dinheiro que você sabe que você tem que comprar, que se passar daquilo ali não vai passar, você tem que escolher no caixa o que você vai deixar, é horroroso. Como criança, pior ainda. E ali, naquela época, eu falei, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso sair desse negócio de futebol, porque não vai dar certo, e vou trabalhar, vou estudar. E ali eu comecei a ver outras oportunidades de trabalho, e aí eu vi um amigo meu que estava vendendo bombom, só que na rua. Tipo assim, de porta em porta ali, numa fábrica que produzia em escala. Aí eu falei, vamos embora. Então eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar vendendo bombom. Eu pegava, assim, uma referência em São Paulo, vamos supor, pegava uma avenida grande, Avenida Paulista, JK, e ficava indo de loja em loja com a cestinha de bombom, pegava uns 100 bombons por dia, pegava e vendia entrando nas lojas. Aí eu aprendi que mulher comprava mais que homem, então na loja que tinha mais homem eu não ia, eu ia só na loja das mulheres. Comecei a fazer rota diferente, aí eu aprendi que se eu ficasse na beira do metrô eu vendia mais, lá em BH, aí eu já tinha os dias do metrô, dia de salário que a galera recebia quinto dia útil, nossa, vendia muito, então já levava mais. E ali eu comecei a querer trabalhar e querer mudar, mas sem nenhuma perspectiva, sonho de vida, sabe? Eu ainda tinha um sonho de querer jogar futebol e morar nos Estados Unidos, eu sempre amei a cultura americana. E eu aprendi inglês sozinho, assim, numa escola pública, e eu lia dicionário, eu era muito viciado na língua. Eu falei, não, lá aqui no Brasil eu posso até ser mediano, mas lá fora talvez eu seja o astro, né? Então, se eu for para lá, ficava pesquisando isso. E aí, minha mãe falou sobre o Cefet, que eu tinha que estudar, e cursinho. Aí eu falei, mãe, tem dinheiro para pagar minha passagem, como é que nós vamos pro cursinho? E aí, ela arrumou um jeito, na verdade ela não arrumou um jeito, ela deu o nome dela para ser sujo. Ela assinou os negócios lá para o nome dela ficar sujo, que ela não tinha dinheiro para pagar, para eu poder fazer o cursinho. Infelizmente, eu não fiz o cursinho, porque no dia que eu comecei a fazer o tal do cursinho no centro da cidade, eu descobri a Lan House. E aí, ali minha vida começou a mudar. Porque ali eu fiquei um viciado no computador. Eu me alucinei, me apaixonei pelo Counter-Strike, pelos jogos, e eu comecei a virar... é isso aqui que eu quero fazer, eu amo esse negócio. E aí eu comecei a procurar coisas para eu fazer e comecei a pedir minha mãe um computador. Ela ria da minha cara, obviamente, mas eu falei, não, eu vou comprar um computador, eu quero ter um computador. E aí eu comecei a fazer curso de computação, de manutenção de computador, aí eu aprendi a formatar computador naquela época, né? E aí eu pegava o computador da galera, trazia para minha casa, falava que era 7 dias para poder formatar, né? Só que eu formatava em meia hora e ficava jogando 6 dias. Aí na hora de entregar, eu formatava de novo e entregava. Então, arrumei meu jeito de ter um computador trabalhando para os outros. E cobrava ali R$10 na época, que aquilo ali era coisa demais naquela época. E ali foi minha paixão pelo computador, foi tomando um gosto e eu comecei a aprender queria saber como é que fazia um site, como é que funcionava essas coisas. E ali eu comecei a descobrir uma paixão por uma coisa que eu não tinha, mas o vício do jogo não me deixou aprofundar nisso. Em 2006, quando eu fiz 18 anos, um advogado ligou pra gente, falando que a gente tinha uma herança. Eu falei, quê? É dívida, né? Não tem como ter. Meu pai, o que meu pai me deixou? Não, seu pai morreu de acidente de carro. Você tem direito ao DPVAT. Eu falei, o que é isso? Ele, é uma indenização do governo, você recebe alguns salários mínimos. Eu falei, o quê? Dá pra comprar um computador? Aí o cara, dá pra comprar um computador e sobra. Eu falei, não, então tá bom, você pode fazer tudo aí que você quiser, pode entrar. E ali foi a primeira vez que eu comprei um computador, saiu o dinheiro, eu peguei o dinheiro, fui na primeira loja que eu vi na minha frente, foi no Shopping Cidade, de uma IPO, que hoje é do meu fórum.
Eu falo com ela essa história que eu comprei ali a loja, comprei o computador e ali eu fiquei viciado, mas aprendi, comecei a jogar e comecei a trabalhar para aprender a fazer site. Acho que talvez não foi resumido, talvez, mas essa é a história de como que eu descobri o computador e como que eu fui me tornando talvez o CEO da minha vida. Então, aí surgiu a sua paixão pelo computador, por programação, por tecnologia, né? E daí, para montar a sua empresa e criar uma empresa sólida e com liderança, como é que foi? Assim, não precisa também ser tão extenso, é mais para dar os pontos mais fortes. Eu fui trabalhar de telemarketing para pagar a conta, fui demitido porque eu fiquei sem voz. Um amigo meu que eu conheci na igreja me chamou para trabalhar para ele, para atender telefone numa empresa de computador. Cheguei lá, fiquei super feliz, aprendi a mexer de verdade com programação e site, fazer site. Era muito pouco o que eu recebia. Eu tive uma oferta de fora. Aí ele falou assim, olha, não sai não, eu vou fechar essa empresa e a gente abre uma empresa, você fica com o meu sócio. Eu falei, o que é ser sócio? O que é ter uma empresa? Aí ele falou assim, você vai deixar de ser CPF, vai passar a ser CNPJ. Eu falei, só? Então tá bom, não vai mudar nada. Aí fui. E ali nasceu minha primeira empresa, em 2009, a Seleto Marketing Digital. Dali eu fui trilhando um caminho de... Quando eu gosto de uma coisa, eu sou muito ficcionado. Eu odeio ser medíocre. Porque para eu chegar onde eu queria, eu não podia ser o segundo. Eu tinha que ser o primeiro. Então, eu falo que eu nerdei muito. Eu estudava aquilo 24 horas e marketing digital, SEO, essas coisas. Eu viciei naquilo. Aí eu larguei o jogo. Comecei a jogar o jogo da vida e comecei a ganhar muita notoriedade, destaque em BH, fazendo campanhas e palestrando, organizava eventos, cursos. E ali uma empresa chamou a gente para fazer uma fusão, mas na verdade não era uma fusão, me enganaram, me passaram a perna, eu assinei uma dívida e eu fiquei num hiato na minha vida, numa depressão por uns 6 anos, até 2018, quando eu fundei a Brios. Não é uma história... É uma história real, né? Cheia de altos e baixos. Altos e baixos, exatamente. E em que momento... Quer dizer, abriu-se em 2018. Isso. Mas eu entendi que a sua outra empresa é até anterior a que está ligada ao mundo de finanças. Isso, é porque quando a gente... A história foi que eu e o Eric, que fundamos a Brios, a gente trabalhou por algum tempo para outras pessoas que nos prometeram vesting ou vamos falar de ser sócio mais para frente. E a gente tirou a empresa, assim, era uma ideia de uma pessoa para faturar 25 milhões em um ano, vendendo um produto na internet que a gente fazia tudo. A gente sempre criou todo o modelo de negócio. E aí, na hora de chegar de dar uma participação, uma coisa do tipo, não, acho que vocês não estão preparados. Aí a gente, tá bom, então se a gente não tá preparado, mas eu acho que a gente tá. E aí, naquela época foi quando eu descobri que eu tava com depressão, então eu comecei a tomar remédio. E eu voltei a acreditar em mim. Voltei a acreditar que eu era capaz. E o Eric tem um papel essencial nisso, porque ele me fazia acreditar ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. E ali a gente falou, cara, a gente tinha alugado um escritório para trabalhar para esse cara, com tudo que a gente tava lá. Vamos aproveitar esse escritório, vamos empreender de novo, vou pegar meu dinheiro aqui, que não era muito, pegar meus cartões de crédito, fazer eles serem meu fluxo de caixa, e vamos abrir um negócio, vamos fazer alguma coisa pra gente ser feliz. Aí ele, tá bom, o que a gente vai fazer? Aí eu falei, olha, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, dinheiro na internet. Vamos fazer ver o que tá dando dinheiro na internet, vamos fazer alguma coisa que a gente não precisa enganar ninguém, faça marketing digital e seja feliz. E ali nasceu uma empresa que não tinha nome. E aí, mas para a gente começar, nasceu primeiro o Plusgym, que na verdade não chamava Plusgym na época, que a nossa ideia era fazer um blog, uma plataforma que a gente pudesse ajudar as pessoas a escolherem um cartão de crédito, porque a gente sabia tanto sobre cartão de crédito, de como escolher com tantas nuances. Tem mais de 400 cartões de crédito que uma pessoa física pode solicitar no Brasil. E aí nasceu um blog, que de um blog foi virando uma ideia maior para virar uma marca. Aí eu fui nos Estados Unidos uma vez e vi uma empresa lá, que eu falei, nossa, essa empresa é exatamente o que a gente está querendo ser no Brasil, e não tem no Brasil, ou tem, mas não é do mesmo jeito, vamos tentar adaptar. E dali nasceu o Plusgym. Só que a nossa tese era,
poxa, cara, a gente fez uma empresa sair do zero, faturar 25 milhões e a galera tá falando que a gente não sabe fazer. Vamos provar que a gente é bom, mas fazendo uma marca, e depois a gente vê o que isso vai dar? Vamos ser felizes? Vamos, e assim nasceu, não tinha nome. E aí, ao longo do tempo, o Plugin foi uma das empresas e a gente começou a criar outros negócios utilizando essa nossa metodologia, esse nosso modelo de fazer marketing. Conta mais o modelo de negócio da Plugin. Cara, você está com um expert aqui, É, porque o tô até Marcelo com medo. é o homem do Não, marketing não, digital. tô até com medo. Não. Vamos lá. mas eu sempre fui o cara do marketing de performance. Eu sempre gostei do resultado, de comprar a mídia, de fazer o tráfego, a mensuração, o analytics, de você investir uma coisa e voltar outra e ver aquilo ali. Isso sempre foi o meu trabalho e eu sempre fui motivado por isso. E eu não sou o cara de branding, zero. Tanto que hoje a gente tem que contratar outras empresas para fazer isso porque a gente não é especialista nisso. O que a gente descobriu foi que o Plugin, eu conseguiria fazer uma empresa para ajudar as pessoas que passaram pelas mesmas dores que eu passei ao longo da minha vida, de finanças, por não conhecer, e ajudar ela com um conhecimento que seria bem básico, que na escola você não aprende, no Brasil você não tem essa educação financeira. Mas não é essa educação financeira de, tipo, investimento, poupa dinheiro, porque como é que você vai falar para a pessoa que ganha um salário mínimo, pega 4 horas de busão, para ela investir, para poupar R$100 para investir no Selic? Tá maluco, ninguém vai nem olhar, cara. Tudo que ela quer é R$10 a mais no mês para poder comprar uma carne, velho. Comprar um frango a mais, um peito de frango, ter uma carne no domingo, velho. Essa é a felicidade da maioria da galera. Pelo menos de onde eu vim, é a realidade, sabe? Então, eu quero falar para essa galera. Só que todo mundo falava comigo que isso não dava dinheiro, né? Porque esse público não tem dinheiro. Então, como é que você vai ganhar dinheiro com esse público? Eu falei, pô, mas se eu fizer um trabalho onde eu gero o lead, abrir a conta para um banco, será que o banco não pode me pagar? A gente foi com essa tese, a gente descobriu que não é. Eles não pagam e tá tudo bem. E aí a gente teve que aprender a fazer de outra forma. A gente criou o Plugin para nunca cobrar nada de ninguém e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão financeira, porque uma decisão financeira errada, a vida dela tá perdida por uns 5 anos no mínimo, até caducar a dívida, né? Mas a gente criou de uma forma igual o Google, Facebook, TikTok, as plataformas de redes sociais, onde você não cobra nada do usuário, mas você mostra anúncio. Então, hoje, no Plugin, você vê anúncio. E a gente monetiza, e o nosso modelo de negócio, a nossa principal receita é isso. Não significa que não temos alguns parceiros. A gente já trabalhou com os maiores bancos do Brasil, ainda trabalha, mas não é o volume suficiente para a gente faturar o que a gente fatura. E aí, qual que é o produto que vocês oferecem para esse público? A gente criou uma plataforma de esclarecimento e crescimento financeiro, vamos dizer assim. Onde o que a gente faz para esclarecer? A gente ajuda a pessoa a tomar uma decisão financeira que no começo a gente criou uma inteligência artificial, hoje, que qualquer pessoa pode escolher o melhor cartão de crédito para ela, baseado no momento de vida atual. Porque à medida que você começa na sua carreira, você tem um cartão que se encaixa na sua realidade. Você vai crescendo financeiramente, você quer outros benefícios, você vai mudando. E não tem um lugar onde você poder, que eu sempre procurei, só que eu tive que fazer isso por conta própria. Eu tenho mais de 40 cartões de crédito diferentes, porque... Eu não consigo ter 3. Mas é porque quando a gente nasceu, o que era meu fluxo de caixa? Investir em comprar. A gente comprava anúncio. Para comprar anúncio na internet, você precisa de cartão de crédito. Então, eu tinha que ter muito cartão de crédito. Então, assim, para a gente escalar, eu tive que fazer gestão de cartão de crédito. Por exemplo, se você está atrasando, você sabe que você não vai pagar não tem dinheiro para pagar aquela fatura, mas em vez de pagar o mínimo que vai gerar um juros absurdo, você pode mudar a data da sua fatura até uma determinada data que ela posterga para o próximo mês. Então, você ganha mais uns 15 dias ali para pagar a fatura do cartão de crédito. Só que como eu tinha muitos, eu comecei a fazer uma gestão da conta de anúncio que ia cobrar, quanto que o Google e o Facebook ia cobrar. Aí eu mudava o cartão, aí eu mudava a conta, mudava a data de vencimento. Eu comecei foi assim que a gente nasceu, os 6 primeiros meses. Esse foi o meu fluxo de caixa. E aí, então, você encontra o melhor cartão e a melhor forma de estruturar financeiramente aos vários públicos. O que a gente acredita? Que antes da gente educar financeiramente uma pessoa, eu preciso dar a ela uma vida financeira. A gente quer dar a oportunidade da pessoa ter uma vida financeira. Para ela um dia poder sonhar mais. Porque sonho é o que me move. Você já me viu falar sobre isso, mas... Você tem um sonho. É muito. E o meu maior sonho é fazer com que as outras pessoas realizem os sonhos delas.
E esse é o propósito do Pluginho. O Pluginho nasceu para transformar vidas através da informação, sem cobrar nada, de uma forma justa. E a gente acredita muito que, em vez de falar para essa pessoa investir o seu dinheiro, eu preciso ensinar ela como economizar. Eu preciso ensinar ela como ela pode ter uma renda extra nas 2 horas a mais que ela tiver, se ela tiver. Como que ela poderia ganhar alguma coisa no trajeto que ela está no busão, no ônibus, lotado, em pé, sonhando que alguém que na hora que ela escolhe... Se tem uma coisa que a gente deseja quando pega ônibus, não sei, enfim, eu não sei se todo mundo que quem ouve esse podcast vai passar, é você chegar no ônibus lotado, para escolher um lugar para você parar, aí na hora que você para aquele lugar, a pessoa levanta e sai passando. Nossa, aquilo é uma vitória na vida, que você vai sentado ao invés do ônibus cheio, mas enfim. Eu quero ajudar essa galera, então meu foco é neles, mas eu entendo que eles não têm o dinheiro, então eu quero dar dinheiro para eles. Então a gente criou um modelo de sorteio, então pela Caixa Econômica Federal. Todo mundo que é membro do Plugin, a gente sorteia R$ 1.500 toda semana, atualmente. A gente quer chegar a fazer isso por dia, para ajudar as pessoas a saírem da dívida, porque a gente quer educar elas a ponto de... Quais são o maior sonho do pobre? Sair do aluguel. Mas hoje, o sistema financeiro brasileiro não privilegia a gente. Não privilegia o pobre. Por quê? Boa parte da renda de uma pessoa é autônomo. O motorista de Uber, Uber Moto, a galera que trabalha de motorista, entregador de aplicativo, a revendedora da Avon, etc. Essa galera não sabe o que é imposto de renda. Não sabe, ela não é vista. Se você não é CLT, você não é quase impossível você conseguir um financiamento de uma Minha Casa Minha Vida. Então a gente quer ensinar para essa pessoa como ela deveria fazer para se estruturar para um dia realizar o sonho dela. Porque é uma jornada, não é uma sprint, é uma maratona. Então a gente quer estar junto dela ali sem cobrar nada e dando oportunidade para... Quanto mais ela esclarece, mais ela cresce. Então, quanto mais ela usa o Plugin, mais chance ela tem de ganhar dinheiro e mais chance ela tem de aprender e não cair em erros que eu e minha família e meus amigos cometemos a vida inteira. Minha mãe é aposentada por... esforço, invalidez. Desde o primeiro dia que ela aposentou, ela tem empréstimo consignado. Porque nunca pararam de ligar. Nunca pararam de oferecer. É uma bola de neve. Só consegui quitar a dívida da minha mãe em 2017. Pra você ter ideia. De 94 até 2017, a minha mãe viveu e eu vivi com essa dívida. Pegar parte do salário e já não recebe mais nada. Então, minha mãe sempre teve que fazer um extra, trabalhar de professora, trabalhar um monte de coisa mesmo aposentada. Porque só a aposentadoria não garante. Então, assim, o sonho nosso é esse. Legal. Agora entendemos bem, né? E é muito bacana o projeto. Legal, parabéns. Valeu. E olhando por esse processo de, bom, agora já há alguns anos, né? Você tem uma empresa de sucesso, faturamento alto, e isso envolve você... Porque toda a jornada que você contou até agora é muito você individualmente, na sua luta, na sua batalha para sobreviver, para fazer. E de repente você, com o seu sucesso, foi precisando ter time, ter gente que compra o seu projeto, desenvolver pessoas. Né? Como é que começou a sua jornada e como é que tem sido essa jornada de liderança? A liderança interna e externa, né? Também de criar a sua reputação e referência no próprio mercado que você hoje já tem, né? É uma pergunta bem complexa e bem ampla, né? Mas hoje eu acho que o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos foi a vulnerabilidade para a liderança, até para trazer o time para perto. Assim, quando a gente começou, em 2018, a Brios, cara, eu não tinha dinheiro para pagar a galera, né? Então eu tive que vender um sonho. E nisso eu era bom. De trazer as pessoas e falar, olha, esse é meu sonho, eu quero mudar, eu não tô fazendo... Se fosse só pelo dinheiro, eu teria ficado pequeno. E estaria faturando o que eu tô faturando, com uma equipe enxuta, bem menor, e eu não estaria mudando um monte de vida. Porque o propósito da Brios é mudar a vida de quem trabalha lá dentro e quem a gente atende. Então, a gente começou isso desde o D0. Então, meu primeiro time eram meus amigos que eu sabia que eram inteligentes, que tinham caráter e que não sabiam nada de marketing, e eu formei todos eles. A maioria das pessoas que estão lá na empresa hoje são pessoas que cresceram comigo na minha rua, na favela, na igreja, ou no futebol americano, ou no forró, enfim, em todos os âmbitos que eu passei na minha vida, eu sei que tinha pessoas de caráter
e eu fui contratando essas pessoas por caráter e para formar o técnico depois. E essas pessoas são muito fiéis e eu acredito muito sempre ser verdadeiros com eles. Eles sabem das minhas limitações, dos meus erros, eu vou errar e eles sabem que eu nunca vou deixar de pedir perdão, porque se tem uma coisa que eu sei que eu vou errar, e eu já falei, eu falo isso direto. Mas a gente tá lá por uma coisa um pouco maior e quem compra essa ideia fica lá, eu quero que eles ganhem muito dinheiro, que eu não quero chegar lá em cima sozinho, não. Eu quero levar muita gente. E eles acreditaram em mim, estão acreditando, tem muita gente lá e agora, depois eu tive que aprender a contratar o outro perfil, né? Que é o perfil que não já era experiente de mercado. Foi muito difícil, eu errei muito. Nossa, patinei demais. Já chegamos a ter 300 funcionários e em 2 anos, pensa, cara, a gente saiu de 0 para 80 milhões de faturamento em 3 anos e eu tive que montar time, eu não sabia e graças a Deus o IPO entrou na minha vida, que foi uma das melhores e maiores escolas para poder conversar com outras pessoas que me ajudaram nessa trajetória de quem que você vai contratar, o que você vai errar ou não. O Ricardo Basaglia, por exemplo, ele é meu mentor desde 2019. E ele acreditou em mim quando quase ninguém acreditou. E hoje ele tem uma participação da empresa porque eu acredito que eu tenho que trazer as pessoas para ganharem junto comigo, sabe? E criar um ambiente legal onde as pessoas possam ser elas mesmas. Então, eu acho que lá na Brios a gente é isso, sabe? De criar um ambiente bacana para todo mundo, com uma liberdade, transparência. Você sabe que a semana passada eu fui entrevistada num podcast, eu estava do outro lado, não desse, né? Sobre liderança. E aí ele me perguntou o que eu achava de liderança e quais eram os líderes que tinham me influenciado. E eu comentei que eram aqueles que tinham me dado a liberdade de tomar minhas próprias decisões, né? Então, muito em linha do que você está falando. Você usou as palavras liberdade e você usou a palavra serem elas mesmas, né? Então, viverem e trabalharem pelos seus sonhos. Antes da gente falar do IPO, que ele já enveredou para cá, mas eu vou dar uma rezinha aqui. Foi mal. Não. Eu tenho uma questão, né? Porque a gente fala muito de propósito e impacto. E você trouxe essas duas questões, esses dois conceitos na discussão. Eu, pessoalmente, eu acho que propósito e impacto, ele não está ligado nem à filantropia, nem à responsabilidade corporativa, né? As empresas doam dinheiro para causas ou fazem escolinhas, essas coisas, eu acho que está tudo ótimo. Mas onde você realmente implementa e tem impacto e vive o seu propósito, é quando você faz com que o impacto social e ambiental seja o motor de crescimento e a oportunidade de negócios da sua companhia. O que você trouxe, o que você criou foi realmente isso, um negócio que cria soluções cria soluções rentáveis em pró à sociedade, né? E não um negócio que cria rentabilidade criando problemas para a sociedade, né? Então, você traz soluções. Você disse que você é um cara de marketing, de performance, de indicadores, de números, de dados. Eu gosto. Então, como é que você mede o impacto? Como é que você mede a mudança que você causa nessa comunidade e na sociedade? Eu vou pegar a sua frase e sua fala e eu vou trazer um exemplo específico aqui. Desde o primeiro ano, quando a gente faturou, sei lá, 1 milhão, eu sempre tentei fazer as pessoas entenderem que a gente sempre vai transformar vidas. E a gente sempre teve projeto social de levar meu time para ir fazer o projeto social. Então, sabe aquele programa do Luciano Huck que tinha, que era meu Doce Lar, que reformava a casa das pessoas no final de semana? A gente fazia isso. Só que a gente fazia nós mesmos, funcionários da empresa. E a gente ia, quebrava a casa da pessoa, reformava, no domingo estava entregue. Tipo assim, a gente fez isso 2 vezes. Foi muito, muito bom. Era assim, um cansaço absurdo, uma loucura. Mas aquilo ali a gente sempre teve projeto social. A gente sustenta muito, independente do que... Eu falo que é filantropia, mas é porque eu não uso para... Faz parte do nosso core, sabe? As pessoas... Porque, para mim, quem está lá dentro tem que entender que é para isso que a gente está lá. Não é para faturamento. O faturamento, o dinheiro não é o final, ele é o meio. Ele é a consequência. Não é o fim, ele é o meio.
para a gente poder transformar mais vidas. Então, na pandemia, a gente adotou uma escola no meio de uma favela lá de BH, no Morro das Pedras, de uma mulher negra, trans, e que estava ajudando os meninos da escola pública da favela. A gente sustenta eles até hoje, a gente reformou tudo, fizemos isso. Mas e o negócio em si, André? Mas é porque, o que eu vou falar, o que a gente quer ser, como a gente mede isso, né? O menino que está lá, vendo isso, eu quero que ele seja meu futuro funcionário. A minha forma de medir é o quanto eu sou a representatividade para essa galera olhar que tem uma outra forma de crescer na vida, de ser, sem ser traficante, sem ser bandido, e que eu não tive. A representatividade é onde a minha mensuração é isso. Vou te dar o exemplo que aconteceu agora. A gente estava fazendo um processo seletivo, fomos contratar uma pessoa de controladoria. E aí, um cara mais velho, entre os 40 e 45 anos, aí eu faço uma entrevista de cultura. Aí eu fui fazer a entrevista de cultura dele faz umas 2 semanas, tá? Aí ele chegou na entrevista de cultura e falou assim, cara, peraí, antes de você falar alguma coisa, deixa eu te falar. Eu quero te agradecer demais, velho. Eu tô muito feliz só de estar aqui conversando com você. Eu falei, como assim? Porque eu te conheço, cara. Eu não devo ninguém. Já paguei, tô tranquilo, não tem mais dívida não. Aí ele falou assim, não, velho, é porque você mudou a vida do meu filho. Meu filho tem 14 anos e viu um vídeo no YouTube seu, uma entrevista, e hoje ele tem uma lojinha online e já tá empreendendo porque ele viu você e se inspirou em você. Independente de tudo, mano, eu tô muito feliz só de te conhecer. Se eu trabalhar aí vai ser melhor ainda. Eu falei, você já passou. Já passou. Então, esse é o cara que eu quero ser. E não é a coisa mais certa a se fazer se fosse olhar. Tipo, eu queria ficar anônimo, tal, ali e tal, ficar quietinho. Mas de onde eu vim, tem pouco. Eu acho que não teve ninguém ainda que fez um IPO numa bolsa, abriu o capital de uma empresa vindo, eu não sei, eu adoraria saber, de que veio de baixo, veio da favela. Então, assim, eu quero ser o primeiro favelado bilionário. Para mostrar que tem uma outra forma. Então, assim, a minha mensuração é o que aconteceu nesse tipo de caso. Pessoas quererem trabalhar na empresa inspiradas pelo propósito e estão alinhadas com isso. Porque se for só pelo dinheiro, é melhor ela ir para outro lugar. Porque lá não é o lugar para ela estar, não. Legal, interessante. E como você está nesse mundo de marketing digital que você está... Para muitas pessoas ele é um pouco difícil de entender, né? Quer dizer, as pessoas acham que entendem, mas ele tem muitas vertentes, e acho que talvez uma parte aqui do público que está ouvindo a gente tem ainda bastante a aprender sobre esse mundo. Conta pra gente e para os nossos ouvintes, né? Como você define o marketing digital? Quais são os principais pilares do marketing digital? E depois uma segunda pergunta, se você quiser engatar já. O quanto que o mundo do marketing vem mudando e o quanto ele ainda vai mudar na sua visão? Boa. Cara, eu costumo dizer que até para os ouvintes e todo mundo marketing independente do meio. O digital é um meio, nada mais. Mas marketing é de pessoa para pessoa. Na antiguidade, há muito tempo, não mudou. As pessoas são seres humanos. Então, independente do canal, independente do meio, independente da forma que vai existir hoje ou no futuro, é de pessoa para pessoa. Então, o mais importante do marketing, seja ele digital ou qualquer outra coisa, é entender do seu público-alvo, entender das pessoas. E baseado nas pessoas, o comportamento que elas têm, aí você traça uma estratégia do que a gente chama de marketing digital, porque é uma transformação que há 24 anos, desde a bolha ali, desde o primeiro anúncio que surgiu na internet, em 1994, num bloco de anúncios que apareceu lá, o primeiro banner tinha o seguinte: se você nunca clicou aqui, você vai. Era o primeiro anúncio que surgiu na internet, que você tem histórico. Então, assim, o comportamento onde as pessoas passam tempo mudou. Antes elas passavam tempo vendo TV. Agora elas passam vendo imagem no TikTok, videozinho no TikTok, Instagram,
Então, minha recomendação para todo mundo é muito mais entender o público que eles têm. É dados. Se tem uma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa, são os dados dos seus clientes, como você salva, tem que ser próprio, não pode deixar na mão de terceiros, porque aqueles dados são as informações necessárias para você desenhar uma estratégia de marketing, de performance, de branding, etc. Então, assim, eu acredito nisso e eu defendo isso porque, independente da tecnologia, a gente vai continuar falando de humano para humano. E é emoção. E todas as vezes, toda a minha vida, de, sei lá, 16 anos fazendo isso, sempre foi isso. Era sempre olhar como é que a marketing, a persuasão, etc. Os melhores livros de marketing que eu já estudei na minha vida e que eu já li foram escritos em 1920, 1930. Uhum. Tem um livro que chama Scientific Advertising, do Charles... eu esqueci o nome do cara. Mas Scientific Advertising foi escrito em 1927. Livro de marketing. Mais atual impossível. O cara estava mostrando como ele fazia uma campanha de marketing para lançar um sabonete nos Estados Unidos que você tinha que escrever uma carta. Só fazendo uma parte, está trazendo isso, que eu acho legal, porque eu tenho tido essa conversa algumas vezes. Eu já até fiz uma apresentação sobre isso. E é muito legal você, de uma geração muito posterior à nossa, que trabalhamos sempre com marketing, pensar assim. E eu tenho dito isso muito porque eu vejo uma nova geração chegando que gosta muito de falar em hack, né? Então, é a galera que acha que você vai hackear mesmo o sistema, que é isso, que você não hackeia o comportamento humano, o entendimento de como você mexe com aquela pessoa. Então, você cria uma geração de marqueteiros que acha que saber fazer marketing é saber mexer nas ferramentas, né? E não realmente construir uma coisa que tem começo, meio e fim, que vai de uma necessidade que é atendida e etc. Então, eu acho muito legal você trazer isso, porque essa não é uma visão que muita gente tem. Cara, é assim... Essa semana eu também estava conversando com a minha filha sobre comunicação, né? Ela estava fazendo uma palestra de comunicação e eu falei, olha, Diana, o que eu mais aprendi de comunicação é que comunicação tem 3 elementos. É o interlocutor, o que fala, a mensagem e o receptor. A gente está acostumado a se preocupar com o que a gente vai dizer, mas mais importante é saber como o outro escuta, né? Porque aí você faz o tailor da mensagem. E é o que vocês estão dizendo, né? Conheça o seu público, conheça o seu consumidor, quais são os argumentos, as motivações, as emoções que fazem com que ele desenvolva, satisfaça e procure necessidades e produtos, né? Porque Marcelo, assim, eu também não acredito que não existe hacks, entendeu? Eu também acho que existe. Mas esse não deveria ser o foco. E o problema das pessoas é que o Brasil, pelo menos no marketing digital, voltado para performance, ele foi muito contaminado por uma promessa falsa de riqueza e de ficar rico fazendo marketing online, comprar tráfego e essas coisas. Você vê muito isso. E isso contaminou muito as pessoas e a gente tem uma geração muito fraca, muito ruim por causa disso. Porque todo mundo achou que era muito simples. Era só chegar ali, apertar um botão e mexer na ferramenta e vou ficar rico e vou ganhar muito dinheiro. Eu tenho um preconceito muito grande contra isso. Mas por que eu estou falando isso? Sobre a palavra preconceito, que eu acho que eu tenho uma palestra esses dias numa grande agência aqui em São Paulo, de um grande grupo de publicidade. Eles me chamaram lá para falar, para contar o nosso caso. E eu falei com eles uma coisa que, olha, a maior lição que eu poderia dar para eles era: não tenha preconceito com os outros estilos de marketing. Porque o que me fez chegar onde eu cheguei hoje foi a união e não ter o preconceito do... O marketing de performance, ele acredita que qualquer dinheiro que ele invista tem que ter retorno. E aí o cara de branding defende que você tem que colocar, porque a marca é um retorno de longo prazo. E aí ficou um no embate do outro, eu sou melhor, eu sou melhor. Se você não faz os dois, você está perdendo. Então, assim, e tem muita coisa para as agências tradicionais de publicidade aprenderem com esse mercado de performance, de tráfego ali, mas também tem muita coisa para o cara de tráfego aprender com esse cara de branding, de marca, porque é isso que dura, é isso que faz uma marca de verdade ser longeva, né? Assim,
é o que eu acredito, né? Mas na hora que você entra depois de fazer um planejamento e vai operar a plataforma, aí, meu amigo, aí eu sou hacker mesmo, aí eu gosto. Funciona. Aí eu amo. Funciona. Só que eu acho que vai daqui daqui 6 meses, tudo que era diferencial hoje já não vai mais ser. Porque hoje com um simples acesso a uma inteligência artificial, você já faz um site em 2 segundos. Você só digita lá, faça um site para mim, assim. E ele te gera um site hoje. Que lançou esse modelo faz 2 ou 3 semanas. Então, o que vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano? A inteligência artificial ela vai mudar completamente o marketing e todas as áreas de negócio. Assim. Eu acho que quem não está fazendo isso, independente seja para marketing ou não, vai perder muito tempo. Aí eu acho que o Marcelo fez uma pergunta que também me instigou quando eu te conheci, você falava de marketing, né? Que eu venho eu venho da Abril e da Avon, então da época do marketing direto via mensagem, via correio, né? E depois o marketing direto via vendedoras, né? Que é a Avon, que é o pessoa a pessoa. E você está falando das novas tendências, né? Então, você falou de inteligência artificial, mas quais você vê que vão ser essas novas tendências e os desafios e oportunidades que elas vão acarretar? Olha, para o marketing, a maior tendência para mim seria dados. Porque todas as inteligências artificiais que existem e que vão existir precisam estritamente de dados para poder serem treinadas. E qualquer empresa que não tiver os dados dos seus clientes sendo salvos hoje, está perdendo dinheiro. E só que não pode ser só salvo, tem que ser salvo de uma forma. Aí começa o problema, cara, onde a gente está atualmente lá na empresa, que é ter que salvar de um jeito que permite você usar mais para frente e tudo mais. Porque eu não gosto muito dessa parte de tendência, sabe? Eu acho que hoje é impossível você fazer uma predição, na minha opinião, sobre o que vai ter no futuro com tudo que está mudando numa velocidade absurda. Lá no próprio curso que a gente se conheceu, teve uma palestra que eu concordo demais. Antigamente, todo mundo me cobra, quando a gente foi falar de... apareceu no IPO, vieram conversas de investimento e tudo mais, e a gente nunca fez nenhuma rodada, mas a galera falava, qual que é o planejamento para daqui 5 anos? Eu falo, meu cara, 5 anos atrás eu nem existia. Se eu te falar do que é o próximo 5, eu acho que eu vou prever errado. Não pode ser errado, mano. Se você tá me autorizando a prever errado, beleza, mas hoje no meu planejamento lá na empresa, a gente faz de 6 em 6 meses. Porque é cíclico. E o que não vai mudar para mim, a tendência é a gente ter uma consolidação dos dados que você possa utilizar ele em qualquer mídia que for surgindo, em qualquer plataforma. Porque as pessoas vão ser cross-plataforma. Tipo, a nova geração já pesquisa mais no TikTok do que no Google. Isso é bizarro, isso é assustador. O ChatGPT lançou o Search GPT. A busca vai mudar. O tráfego orgânico, que sempre foi a maior tendência e o mais barato de tudo, vai acabar. Não é que vai acabar, vai diminuir muito. Então, porque o Google não vai mostrar mais os links, ele vai mostrar a resposta na hora, porque o ChatGPT já está fazendo isso. Então, o comportamento das pessoas, ele vai mudar. E o que você tem que ficar atento é adaptar para essa mudança, porque... E uma coisa que com certeza vai se tornar é aquilo que o Facebook já fez, a Meta, o TikTok, todo mundo já fez. Quando o orgânico cai, você precisa comprar a mídia. Você tem que pagar para aparecer no topo. E aí, a eficiência na compra da mídia, para mim, vai ser mais importante do que você ter um blog otimizado para o Google, porque vai diminuir. Perfeito. Interessante. E o IPO, então, você citou em algum momento... que o IPO fez muita diferença na sua vida, né? Conta um pouquinho mais pra gente, como é que tem sido o impacto do IPO para você? Primeiro, é engraçada a história do IPO, porque o Basaglia, quando eu conheci ele falou assim... O Ricardo Basaglia é o CEO da Page, do grupo Page. Isso, e ele é o IPO, e quando ele me conheceu, há 4 anos atrás, aí a gente começou a conversar, e ele aceitou ser nosso mentor e tal, ele falou assim, olha, tem um grupo de empresários que um dia eu vou te recomendar. Mas você não está preparado ainda. Eu falei, cara maluco. Tá bom. Continuei trabalhando. Aí depois de 1 ano e meio,
acho que agora você já tá pronto. Você já tá precisando. Você tem que entrar no IPO. Quê? Não, o IPO, abertura de capital? Que é? IPO e o IPO, o né? IPO, ele não. Aí ele me explicou. Young President Organization. Young President Organization. Né? Ele falou, eu falei, como é que funciona esse negócio? Aí ele me explicou tudo. E aí eu me apliquei no capítulo de BH e descobri que tinha muito amigo meu lá, pessoas que eu conhecia de mercado. E aí foi mais fácil. E aí eu entrei e, cara, não tinha muita expectativa, para ser bem sincero. Não tinha quase nada. E no primeiro fórum que eu tive, que me definiram um fórum, meu fórum é misto, somos 4, são 4 mulheres e 6 homens já, ou 5 homens, 6 homens. O primeiro fórum foi com o Carlos Júlio. E ele que ministrou o fórum. Nossa, ali eu já falei, gente, esse negócio é absurdo. Que coisa diferente. Como que tem um lugar que eu posso compartilhar da minha vida pessoal e profissional, de abertura, com uma privacidade como isso. E ali, minha vida, assim, o IPO foi tão importante para mim, mas tão importante que foi ali que eu descobri, eu resgatei um dos maiores sonhos da minha vida, que vai acontecer esse mês. Eu tinha desistido de ter filho. Você tá brincando? Você vai ser pai agora? Eu tinha desistido de ter filho. Por causa de um divórcio. Eu falei, não quero mais, não vou ter filho. E no IPO, no meu fórum, eu vi pessoas que, na minha visão, de onde eu vim, tipo, totalmente realizadas, pessoas ricas, pessoas de segunda, terceira geração, falarem, compartilharem experiências pessoais e profissionais de todos os tipos, de todas as mais variadas felicidades. E nenhuma experiência compartilhada era tão profunda a emoção que essas pessoas sentiam quando falavam de filhos. E aquilo começou a me transformar. Eu falei, gente, como é que essas pessoas de tanto sucesso falam do filho, que o filho tirou uma nota alta na escola e tá todo chorando aqui? Que sentimento é esse? E ali eu comecei a voltar, e aí voltei a sonhar em ter filhos, e minha filha nasce esse mês, a Catarina. Que delícia. Que legal. Parabéns. Agora, então, uma nova etapa de realização. Até emocionou a gente aqui. Eu que tive que controlar, senão eu já estava... Mas é interessante porque a origem do IPO é exatamente para executivos na sua faixa de vida, né? O IPO ele surgiu como necessidade de uma pessoa que herdou o negócio do pai na faixa dos 30 e que não tinha muita ideia de como tocar aquele negócio. Queria aprender e isso muitas vezes você não aprende na escola, né? Você aprende na vida. Então ele criou o fórum com outros empreendedores, executivos, etc. E nessa troca de experiências é onde a gente se forma e aprende uns com os outros, né? Profissional, familiar e pessoalmente. Então, que bom que você foi impactado em cada um desses aspectos. Eu depois já virei moderador do meu fórum, já quero participar. Eu queria divulgar mais o IPO para todo mundo. Eu falei com você aquele dia, eu queria fazer... As pessoas precisam conhecer mais isso, sabe? Porque é transformador, sabe? Tipo assim, é absurdo, é muito bom. E o André também está nos apoiando no programa Awane, que é de diversidade. Né? Que legal. Nós estamos, já trouxemos com o programa Atena uma leva enorme de mulheres para o IPO. Quando eu entrei eram 40, hoje já são mais de 120. E agora, há 1 ano e meio, a gente está na pegada de trazer diversidade racial também. Então, quando a gente começou, acho que era 1 ou 2, e hoje já são 8 ou 9 CEOs negros e pardos que a gente tem no IPO. Não é nada, mas é um começo. É um começo, Sim. Porque é engraçado, né? Porque esse negócio de igualdade racial, assim, quando a gente começou a ganhar dinheiro lá na empresa, todo pobre sonha em ter um carro de luxo. E aí a gente comprou um carro de luxo, eu e meu sócio e tal. Nunca fui parado tanto pela polícia na minha vida. Porque não tá acostumado a ter um carro de luxo naquela área. Nossa, a gente passa... É absurdo. Eles não acreditam que a gente é empresário. Você é jovem. Você é traficante, eu tenho certeza. E a gente já tomou porrada, já foi... E aí teve um episódio que eu falei com a Rosana que foi engraçado. Eu ouvi um episódio aqui do Emerson, tava lá na empresa dele ontem, do Emerson Moreira, da Vertem.
E aí eu marquei uma reunião, eu ouvi o podcast dele, marquei a reunião com ele, fui lá na empresa dele visitar ele. E ele marcou uma reunião, a gente chegou lá. E na hora que eu cheguei lá, chegou eu e meu sócio, o Eric, na portaria, falando, não sabia o número, eu perguntei pro segurança, tudo bom, meu cara, o número tal é aqui? Aí ele, sim, não é aqui não, cara, é ali embaixo, entra pela porta de baixo ali que é o número. Aí eu falei, beleza, obrigado. Aí eu fui entrando, eu olhei assim, meio estranho, uma garagem. Aí eu vi um outro segurança, eu fui perguntar ao cara, o número 1830 é aqui? Nem lembro se era o número. Ele falou assim, cara, mas você vai aonde? Eu falei, eu tenho uma reunião no 6º andar com o pessoal da Vertem. Aí ele, cara, é lá em cima, que é a entrada de serviço. Aí eu falei, eu encontrei com ele no de dia boa. que aconteceu isso. Tranquilo, cara, a gente tranquilo. dá risada para fazer das tragédias um momento leve, né? Como diz uma música, um né? A cara do freio jovem, da Blazer. Jovem, informal, com tatuagem, todo modernoso, né? Eles estão acostumados com outro estereótipo do homem de negócios, né? Eu não xinguei o cara, não. Fiquei com dó dele, tadinho. Mas assim, a gente tá aqui para quebrar as estatísticas mesmo. Como diz um amigo meu, a gente é uma loucura do mundo, a gente está contra todas as estatísticas. A gente tá não, lá... na verdade você está aqui para fazer novas estatísticas, né? É para criar, e aqui a gente está para potencializar isso aqui com você, né? É por isso que a gente tem... Lembra que eu falei que eu joguei num time de futebol quando eu era pequeno? Hoje esse time chama Plugin São Bernardo. Ai, que ótimo. Porque a gente mantém o time e os meninos lá da favela, lá, eles, tem equipe de treinamento, tem GPS que eles colocam no peito pra jogar. Nossa, os meninos acham aquilo maravilhoso. Eu fui lá, nossa, aquilo, e isso me emociona de um nível absurdo mesmo falar. Porque ali era eu. Então, eu tô lá, Plugin tá lá pra poder ajudar os menininhos, porque depois eles, até 14 anos, eles ficam lá, depois eu quero contratar eles como menores aprendizes e depois pagar a faculdade, eu quero criar bolsa. E criar um novo futuro. E um novo futuro, mostrar pra ele que dá pra ser mais. E, chegar lá, quando eu comprei um carro, eu cheguei lá e os meninos viram o carro. Aí eles, qual é, Bertinho? Pode entrar aí? Aí eu falei, entra todo mundo, nós vamos entrar todo mundo. Coloquei uns 10 meninos dentro do carro, abri o teto solar, nós começamos a andar no bairro, os meninos começaram a chorar. E eu chorei junto com eles. Aí eu fiquei igual um besta chorando na rua lá. André, a gente já está chegando no final do nosso podcast e para todos os convidados que vêm, o livro escolhe o convidado. E o livro que te escolheu hoje é A Lei da Potência, né? Do Sebastião Malab, e ele diz assim, um retrato realista das empresas que dominam o capital de risco no Vale do Silício e de como suas estratégias e inovações moldam o destino da economia global. Você está querendo moldar o destino da sociedade global e eu espero que esse livro possa potencializar as suas ideias, o seu alcance e o impacto em BH, em Minas, no Brasil e mais. E no mundo. E no mundo. A gente já está em 27 países. Sério? Olha só. 40 línguas diferentes. Que bárbaro. Incrível. E aí a gente vai para... A meta é 190. E no mundo, então, né, Marcelo? No mundo. Vamos lá. Se é para sonhar, sonhe grande. Pô, muito obrigado, hein? Eu achei incrível a entrevista. Eu não conhecia vocês e tô fascinado pela sua história, por tudo que você contou aqui hoje. Muito bacana. Obrigado, valeu. Então, obrigada de novo, André. E fica ligado no YPOcast para outros episódios para inspirar a você e a todos os que nos ouvem. Obrigado, pessoal. Valeu. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.